Olá, vamos falar agora da questão sexual. Sexo é um assunto do interesse de todos, alvo de muita reflexão, de muito estudo por parte dos cientistas do comportamento, dos fisiologistas, dos médicos, e que ao longo do tempo, na nossa cultura, vem sendo reprimido, vem sendo associado a coisas erradas, impuras. E, de certa forma, nós sofremos uma repressão sexual, sobretudo as mulheres, principalmente as mulheres, mas os homens também não estão fora disso de alguma forma, mas sobretudo as mulheres sofrem uma repressão sexual muito grande ao longo de sua vida, e a nossa cultura construiu alguns conceitos que nos levam a ter dúvidas e a nos sentirmos inseguros frente a questões que envolvem a sexualidade. Eu quero começar dizendo que a sexualidade é um processo natural, saudável no desenvolvimento humano, que visa o prazer e a ligação entre duas pessoas. Existe o sexo entre duas pessoas acompanhado ou não de sentimento. E aqui não vai nenhum julgamento de valor. Eu vou tentar colocar algumas situações e avaliar essas situações sem nenhum julgamento de valor. As mulheres, de modo geral, se sentem bastante inseguras quanto a que momento elas devem ter a primeira relação sexual com aquele parceiro, né? É cedo demais? Será que eu estou postergando muito? Porque eu faço sexo num primeiro encontro ou no segundo encontro, isso significa necessariamente que aquele parceiro não vai me amar ou não vai me valorizar? São perguntas recorrentes, mas com respostas muito relativas. Essas máximas culturais que a gente escuta desde pequena, faz jogo duro, seja difícil, isso é tão relativo. É preciso que as pessoas sintam a relação, sintam o seu desejo, sintam a intenção de seu parceiro, percebam se essa intenção se adequa à sua própria intenção e desejo. Então, por exemplo, se Maria conhece alguém e sai com ela pela primeira vez e tem vontade de viver uma experiência sexual com João, e se João também tem vontade, e se eles têm sexo e necessariamente esse casal não vai mais se relacionar, isso não costuma ser verdade, né? Algumas vezes sim, outras vezes não. Tudo depende das intenções das pessoas. Não é retardando ou guardando o sexo como coisa preciosa na realidade que vai se conquistar alguém. Também é preciso que a gente perceba se num primeiro encontro a gente está pronto para aquilo, né? Será que eu estou pronta para isso? O sexo é uma coisa íntima, né? Então, será que eu estou pronto para contar detalhes da minha vida? Será que eu estou pronta para me desnudar na frente dessa pessoa? Será que eu estou pronta para manifestar meu desejo sexual diante de um desconhecido? Algumas pessoas se sentem confortáveis nessa situação, outras pessoas não se sentem confortáveis nessa situação. Então não há regra, né? O que há aí é bom senso e muito uma sensibilidade para perceber a adequação do sexo naquele momento na relação. Uma outra questão que se coloca muito é qual é a diferença, né? Homens só querem sexo e mulheres só querem amor? Quer dizer, será que é verdade isso? Né? Será que o homem realmente só quer sexo? Né? E aí, eles casam por quê? Eles namoram por quê, então? Se isso fosse verdade, por que os homens formam pares amorosos, formam alianças amorosas? Os homens não querem só sexo, né? Pelo menos não querem só sexo em todos os momentos da vida. É natural que o ser humano, sobretudo meninos que são menos reprimidos, queiram só sexo em algum momento de sua vida, geralmente quando estão começando, quando estão descobrindo-se, né? E descobrindo o outro, descobrindo a sexualidade. O amadurecimento leva os homens a se igualarem com as mulheres nesse sentido, né? Querem sexo, sim, querem sexo bom, sim, mas querem também uma aliança
aliança amorosa. E é possível viver essas duas coisas. Agora, é preciso que a gente compreenda definitivamente que há uma grande diferença entre os caminhos da sexualidade feminina e os caminhos da sexualidade masculina. E aí eu não estou me referindo só a aspectos culturais, estou me referindo também a aspectos fisiológicos. A sexualidade masculina, ela está mais associada aos órgãos do sentido. Para um homem, costuma ser mais fácil a excitação, a atração e até o orgasmo. Para uma mulher, costuma ser mais complexo. A gente brinca dizendo que os homens, ao longo da vida, precisam aprender a unir amor e sexo, e é esse o movimento que eles fazem. E as mulheres, ao longo da vida, precisam também aprender a separar amor de sexo. Em que sentido? A mulher vem muito determinada biologicamente e culturalmente com a ideia de sexo e amor, né? Como se a questão sexual pura fosse errada, fosse selvagem, fosse denegri-la de alguma forma. Biologicamente, por quê? Porque ela engravida, porque ela amamenta, porque ela cuida do filhote. Então, a fêmea, ela tem um comprometimento muito maior no relacionamento com o homem e uma repressão sexual muito maior. É claro que uma mulher precisa entender que ela pode amar, ela pode ser mãe, ela pode ser esposa e ela pode, ao mesmo tempo, viver a sexualidade da maneira como ela deseja, de uma maneira solta, de uma maneira livre, de uma maneira, entre aspas, mais animalesca ou selvagem, para usar um termo mais popular.